Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Ermira Cultura. Meu nome é Rosângela Chaves, sou jornalista e professora e editora do canal Ermira Cultura. E é com muita alegria que hoje estamos inaugurando uma nova atração no canal, o programa Mulherzinhas, que eu tenho o orgulho e a satisfação de apresentar com uma pessoa muito querida, a professora e pesquisadora Tarsila Couto de Brito, que também é colunista do site Ermira Cultura. Tudo bem, Tarsila? Oi, Rosângela, tudo bem? A alegria é compartilhada. Muito obrigada pelo convite e espero estar à altura do desafio. Pois é, mas o que é esse novo programa que nós vamos apresentar? E a ideia é trazer esse programa a cada 15 dias, sempre nas terças-feiras, né? Esse nome, Mulherzinha, é uma homenagem, né, que a gente faz ao livro de uma escritora americana que se chama Louisa May Alcott e que no Brasil foi traduzido por Mulherzinhas. Em inglês se chama Little Woman, né? E já é o nome também de uma coluna que a gente tem no nosso site, que se chama Mulherzinhas, cujo objetivo é falar de autoras, de personagens, enfim. É um espaço dedicado para falar de mulheres e da criação feminina. E é com esse objetivo que nós estamos, então, inaugurando esse canal, não é, Tarsila? É isso mesmo. E a proposta do programa é, já que vamos gravar vídeos, trazer mulheres criadoras para falar dos seus processos, dos seus trabalhos, né? E na sua na maior variedade possível, né? De áreas de conhecimento, de produção artística. Então, a gente já tem aí escritora confirmada, cineasta, vamos falar de filósofas, convidar filósofas, vamos ampliar bem o espectro para a gente poder mapear esse universo gigantesco que é o universo da criação e da produção das mulheres, né? Sim. Bom, e antes da gente começar, então, eu gostaria de pedir a quem está nos assistindo que dê os likes nesse programa, compartilhem o nosso conteúdo, se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente ampliar o nosso alcance. Bom, e nesse programa de estreia, a gente vai falar sobre um tema que a Tarsila vem trabalhando já há bastante tempo. Ela é pesquisadora, ela é professora do curso de letras da UFG, tem já uma pesquisa nessa área, que a gente vai falar um pouquinho sobre a escrita feminina, não é, Tarsila? Sim, sim. Bom, Vamos lá. e antes, então, da gente começar, de eu passar a palavra para a Tarsila, eu preparei aqui um texto aqui só para a gente fazer uma pequena introdução, então, a esse tema. Então, vamos lá. Em meados do século XIX, o célebre cartunista francês Daumier fez uma série de desenhos em que satiriza as bas bleues, como eram chamadas pejorativamente as mulheres escritoras. De acordo com a visão do cartunista, as bas bleues eram mulheres despidas de qualquer atrativo feminino e tentavam compensar sua feiura com a vã pretensão de ingressar numa seara reservada aos homens. Daumier expunha em seus desenhos o que era o pensamento corrente não apenas entre o senso comum, mas também entre luminares da intelectualidade europeia. Para o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, as mulheres eram seres de cabelos longos e ideias curtas. O francês Alexis de Tocqueville proclama, no seu livro de memórias, que detestava as mulheres que escreviam, porque essas lhe pareciam pretensiosas e pedantes. Balzac põe na boca de um dos seus personagens a seguinte afirmação: o gênio ao qual nós devemos as belas obras dos artistas e dos poetas existem nas mulheres, mas de outra forma. Elas criam homens, não coisas. Ou seja, na visão do grande romancista, porque são mães, as mulheres estão excluídas da criação artística. Parafraseando Rousseau, que escreve no Discurso sobre a Desigualdade que o homem que medita é um animal depravado, a mulher que ousava expressar seus sentimentos, aliás, seus pensamentos, que ousava se exprimir artisticamente, para essa mentalidade, era vista como uma espécie de fêmea degenerada. Degenerada porque não se contentava em se limitar a seu papel de esposa e de mãe.
Porém, o interessante é que todas essas reações contrárias às escritoras mulheres ocorriam em um momento em que cada vez mais mulheres se lançavam à aventura literária. Desde Jane Austen e as irmãs Brontë na Inglaterra, passando por Madame de Staël e George Sand na França, mais e mais autoras disputavam um lugar de reconhecimento no campo das letras. Mas o tema da literatura produzida por mulheres neste século XXI ainda suscita muitas controvérsias. É possível falar em uma tradição literária feminina, ou mesmo em uma autoria feminina, ou uma escrita feminina? É justamente esse tema em que a Tarsila tem trabalhado bastante, então, como eu disse no começo, que nós vamos conversar agora. E eu passo, então, agora a palavra para a Tarsila. Com você, Tarsila. Obrigada, Rosângela. Completando aí a sua coletânea de frases infames, eu me lembrei de uma frase do Nietzsche que diz assim: se vais lidar com uma mulher, não esqueça o chicote. Meu Deus! Bom, eu vou começar falando também um pouco desse título, né, Mulherzinha, porque ele tem um outro lado que eu acho interessante pensar, né? A ideia predominante sobre mulheres no Ocidente, principalmente esse Ocidente eurocentrado, do qual nós fazemos parte, é a de que ela sempre esteve relacionada a atividades menores, né? E olha que eu nem posso dizer sempre, porque isso me pareceria uma ideia mais própria da lógica burguesa de mundo, né? Dentro dessa lógica, a mulher estaria para a natureza, assim como o homem está para a cultura. O princípio fundador desse pensamento binário pode ser encontrado já em Aristóteles, para quem a mulher não teria uma substância. Quem conhece a filosofia aristotélica sabe exatamente do que eu estou falando, né? Da teoria das causas, né? Mas ela seria mero receptáculo para o desenvolvimento da vida. Assim, a sua essência seria a maternidade. Seu campo de atividades, o saber cuidar. Sua capacidade de produção de conhecimento estaria relacionado diretamente às atividades de casa. Seu objeto de ação, portanto, a prole, a comida, a higiene, o bordado. Coisas de mulherzinha, né, Rosângela? Por outro lado, a vida pública, a viagem, o debate, a capacidade de abstração seriam atributos e prerrogativas dos homens. Eu não vou repetir aqui o discurso de empoderamento do feminismo liberal para lembrar as conquistas de espaço e de direitos das mulheres no século XX. Em vez disso, eu gostaria de recordar um conto da Nélida Pinhon, uma autora de quem eu gosto muito e com a qual trabalho, chamado Colheita, está no livro Sala de Armas, da década de 70, que para mim é emblemático da necessidade de romper com essa lógica binária que marca a mulher com os estigmas do instinto, da emoção, dessa domesticidade negativa e, principalmente, que nos marcou com o silêncio. Deixa eu ler uma página para vocês. A história é a seguinte, é uma releitura da Odisseia, de Homero, né? E todo mundo conhece, mas eu posso resumir rapidamente. Odisseu sai para a batalha, a guerra de Troia, e quando a guerra termina, ele comete uma espécie de afronta a Poseidon e por isso é condenado a demorar em seu retorno, e ele fica ali no mar Mediterrâneo vivendo muitas aventuras até finalmente conseguir voltar para casa. Enquanto isso, Penélope em casa, cuidando do palácio, tecendo, destecendo a mortalha. Né? Bom, esse conto... E assediada por um batalhão de homens também, né? Pelos pretendentes que todos queriam que ela escolhesse um novo rei, né? Uma mulher para Ítaca. Sozinha, né? Então, esse conto da Nélida, ele atualiza essa história e localiza esse arquétipo de Odisseu e esse arquétipo de Penélope numa aldeia que não tem nome,
Os dois se apaixonam, eles são da mesma aldeia, se apaixonam, mas esse Ulisses começa a sentir uma vontade terrível de viajar, e ele diz para ela, olha, meu bem, me espera aqui, quando eu voltar, a gente vive o nosso casamento. E aí ele sai, fica muitos anos fora, ela não sabe o que fazer com a própria vida, ela fica esperando, né? E ele finalmente retorna, e quando ele retorna, ele quer, como Odisseu, contar suas aventuras. Imagina, atravessou mares, descobriu novas terras, entrou em contato com gente estranha, aprendeu outras línguas, os atributos do homem, né? Quando ele diz, vou contar a minha história, a narradora é em terceira pessoa. Acontece assim. E ela, não deixando ele contar o que fora o registro da sua vida, ia substituindo com as palavras dela, então, o que ela sim havia vivido. E de tal modo falava como se ela é que houvesse abandonado a aldeia, feito campanhas abolicionistas, inaugurado pontes, vencido domínios marítimos, conhecido mulheres e homens, e entre eles se perdendo, pois quem sabe não seria de sua vocação reconhecer pelo amor as criaturas. Só que ela falando dispensava semelhantes assuntos. Sua riqueza era enumerar com volúpia os afazeres diários a que estivera confinada desde a sua partida, como limpava a casa, ou como inventou um prato, talvez de origem dinamarquesa, e o cobriu de verdura. Diante dele, fingia-se coelho, logo assumindo o estado que lhe trazia graça. Alimentava-se com a mão e sentia-se mulher. É só um parágrafo, e esse conto me diz o seguinte: ele me diz que mulheres diferentes vivem experiências diferentes, e suas singularidades não devem ser consideradas nem mérito, quando ela se destaca muito, dentro dessa lógica do feminismo liberal, né? Nem loucura, quando ela é tão oprimida, abusada, ao ponto de silenciar-se e deprimir-se. Mas essas singularidades devem ser lidas na chave do entendimento de que um portal de diferença se abre quando homens e mulheres, porque todas temos uma educação machista, abandonando os princípios dessa educação masculina, aprendemos a olhar o mundo com outras metáforas. Metáforas produzidas a partir da experiência feminina. Porque se a gente olha para a literatura, Rosângela, a gente vai ver muitas metáforas fálicas, né? A coisa dos barcos, a coisa dos obeliscos, né? Vários sinais culturais de que a nossa sociedade é muito masculinizada, né? E ela masculiniza o discurso também. Então, que a gente possa aprender a olhar o mundo com metáforas provenientes dessa experiência feminina, que é da casa, que é do corpo, né? Que é da maternidade, sim. Né? Como já escreveu uma autora que me diverte muito, a espanhola Rosa Monteiro, ela diz assim, a literatura teria muito mais metáforas de menstruação se os homens tivessem regras. Mas é que... A literatura, então, só para finalizar, ela seria para mim essa autoria feminina, mas entendendo que ela participa de uma coisa muito maior chamada literatura, seria esse espaço de encontro de experiências em que se reconhece, em que experiências masculinas e femininas, e experiências de corpos feminizados, porque existem tantas diferentes performances de sexo, de gênero, né? Que a literatura fosse esse lugar em que as experiências se encontrassem e que a gente se reconhecesse justamente porque nós temos diferenças comuns. Então, não se trata da busca de uma essência, principalmente essa biológica, que diz, meu aparelho reprodutor é assim, por isso eu penso assim. Bom, para mim, a história do Ocidente já me diz que está errado, porque eu sou produto, eu sou mulher, eu tenho órgão aparelho reprodutor feminino, e a minha educação foi completamente masculina. Mas voltando um pouquinho, eu queria retomar um ponto com você,
É essa história de que, né, historicamente, para a mulher, assim, a mulher é relacionada à natureza, né? O homem é a abstração, Sim. o homem é a razão. Eu queria que você explorasse mais um pouquinho, porque é engraçado que é uma coisa que a gente vê até hoje, né? Essa forma de enxergar a mulher assim, como até tirei aqui essa expressão de uma autora aí que estuda, né, essa né, literatura feminina, de falar, de chamar a mulher assim, quando ela sai da sua esfera privada, como se fosse assim, uma potência do mal. A mulher que cria é sempre vista assim como uma certa desconfiança, não é? E a gente vê até hoje essa Uhum. reação, não é? A mulher que Sim. a mulher que sai dessa esfera doméstica, a mulher que ousa pensar, né? Porque é como se a racionalidade fosse um atributo masculino, né? O lugar da mulher, quer dizer, a mulher, como você mesma disse, a mulher é natureza, o homem é cultura, né? O homem também é razão, a capacidade de abstração é só masculina. Eu gostaria que você explorasse um pouquinho mais esse tópico. Bom, eu vou retomar a partir do conto da Nélida, né? O que esse conto está dizendo para a gente? Existe conhecimento, existe produção epistemológica dentro de casa, né? Tem um estudo da Rita Laura Segato, muito interessante, sobre uma aldeia ali no norte da Amazônia, em que ela vai mostrar que, apesar de haver uma diferença sexual do trabalho, ou seja, as mulheres ficam em casa e os homens ficam na ágora, vamos dizer assim, ou seja, debatendo e decidindo seus destinos, a Rita Laura Segato vai chamar a atenção para o fato de que nenhuma decisão no centro da aldeia é tomada sem que, em primeiro lugar, as questões políticas sejam levadas para dentro de casa e debatidas com as mulheres. E depois é que eles retornam para bater o martelo e, enfim, tomar a decisão. Bom, então eu estou dando um exemplo literário e um exemplo antropológico, mas eu acho que a gente tem que pensar que isso se trata também de uma questão de imaginário, sem desprezar o poder que o imaginário tem na construção das lentes, dos óculos com que nós enxergamos o mundo, né? Então, uma coisa muito interessante de fazer é esse exercício de retomar o livro que, vamos dizer assim, conduz, pelo menos culturalmente, se não religiosamente para todo mundo, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Está na Bíblia, né? Vamos retomar o mito original dessa força maléfica atribuída à mulher, está ali na figura de Eva, né? E o que Eva faz? Vou repetir o óbvio, mas é sempre bom lembrar o óbvio, né? Ela dá um passo em falso. Esse é o sentido original de pecado, né? Peccare em latim é dar um passo em falso. Em que consiste esse passo em falso? Ouvir a serpente, né? Então, isso demonstraria, já na leitura cristã, que vai se construindo e vai se cristalizando ao longo do tempo, a ideia de que a mulher é fraca, porque ela dá ouvido. Ela não detém a palavra autoritária dizendo, não, não vou te ouvir. Não, ela dá ouvido, né? Então, você tem essa nuance da fraqueza, né? É claro que, ao mesmo tempo, a gente poderia pensar assim, bom, foi um ato de grande coragem. Ela desobedeceu, não foi Adão, ela desobedeceu a maior força que estava acima dela e de todos os seres. Ela desobedeceu Deus, Jeová. É híbris no sentido grego do termo. É a mesma coisa que Ulisses faz quando desobedece Poseidon e vai lá e fura o olho do Polifemo. Não é a mesma coisa que Prometeu faz e vai lá e rouba o fogo do conhecimento e traz para a humanidade. Isso é híbris, é arrogância no sentido bom do termo. Eu vou desobedecer porque eu acho que é melhor. Vamos produzir outras coisas, né? Bom, mas... Só uma observação também que eu acho interessante é porque quando se fala que ela deu ouvido à serpente, porque ela foi movida por um desejo de saber, não é? Essa curiosidade, não é? Sim, Então, a é ciência. isso, é
é isso que a ciência se move assim, o conhecimento é construído dessa forma, porque você deseja saber, não é? É só um comentário ao que você estava dizendo, né? E eu fico pensando, muitas feministas associam o mito de Eva ao mito de Pandora, que também desobedeceu e abriu a caixa. Eu acho que, nesse sentido, da vontade de saber, ela se associa muito mais a Prometeu, né? O fogo do conhecimento é ela que traz para a gente. Mas, enfim, essa não foi a leitura cristã, né? Não foi essa leitura que se cristalizou e que chegou para a gente através dos séculos. Então, a leitura que ficou é essa leitura da fraqueza, da maleabilidade, que possibilitou ao diabo ter contato com Eva, seduzi-la, persuadi-la. Então, a mulher seria, né, tem sido, dentro desse imaginário, esse sujeito ambíguo, né? Ela é, dentro da cultura cristã, ao mesmo tempo, a santa que guarda o seu cálice para a semente divina. Aí eu estou pensando na imagem da mãe de Jesus, da Virgem Maria, né? E, do outro lado, a prostituta que leva o seu cálice para a vida pública, que é a figura de Madalena, a seguidora de Jesus, né? Então, a mulher que sai é a prostituta. A mulher que fica dentro de casa, cumprindo seu papel de maternidade, ela é a santa. E isso me fez lembrar de uma aula que eu tive com a professora Marilena Chauí, em que ela trata dessa mesma ambiguidade no mundo romano antigo. Ela estava lendo o historiador Moses Finley, e ela reproduz a seguinte anedota, que eu acho muito interessante, né? Ele dizendo, quando você visita as lápides das mulheres da Roma Antiga, o que você encontra lá? Das aristocratas, claro, né? Porque lápide é só para quem pode, quem podia. Cláudia, mãe dedicada, terna esposa. Lívia, que sabia tecer e caminhava com graça. Então, era assim que seus maridos, seus filhos, seus pais registraram suas memórias. Ou, para colocar uma dúvida aí, era assim que eles gostariam que elas fossem lembradas, né? Mas o mesmo historiador, Moses Finley, quando ele vai para os filósofos da Roma Antiga, o que ele vai encontrar? Como é que eles definiam as mulheres de uma forma geral? De novo, sempre fraca, a nuance, o sema do fraco me chama muita atenção, né? Fracas, conspiradoras, porque participavam de regicídios, né? Alteravam estruturas políticas com as suas artimanhas, articulações, vingativas, adúlteras, né? Então, tá vendo que a mesma ambiguidade, tanto no mundo, vamos dizer assim, mítico, hebreu, quanto na Roma Antiga, essa mesma ambiguidade que tem esse cerne da fraqueza, justamente porque é justamente isso que você disse. Porque são curiosas, porque querem saber, porque querem conhecer. Quem quer saber, Rosângela, ouve, não é? Quem quer saber, dá ouvidos. Quem não quer saber, simplesmente fica insatisfeito com o seu próprio conhecimento, né? Então, é a partir disso que muitos historiadores, aí eu trabalho muito com a Michelle Perrault, que é uma grande pesquisadora, e trabalhou com Georges Duby, enfim, tem muitos livros a respeito da história dos excluídos, a história dos trabalhadores, das operárias, né? Ela fala um pouco disso num volume daquele livro, a História da Vida Privada, né? Que é uma grande coleção, né? E ela vai associar essa ideia de fraqueza com a ideia da mulher como potência do mal, né? Essa mulher que dá ouvido. Mas a gente vai encontrar outras fontes para isso também. Por exemplo, tem um texto dentro desse livro da Perrault, em que um dos historiadores, lendo os documentos da Inquisição, ele vai dizer assim, olha, isso aqui, na verdade, a caça às bruxas, na verdade, foi uma verdadeira guerra dos sexos, né?
que ele lê nesses documentos? De um lado, mulheres com seus conhecimentos medicinais não legitimados, e de outro, os homens ameaçados em sua capacidade reprodutiva, já que essas médicas sabiam tanto conduzir aborto quanto produzir esterilidade. É interessante esse ponto de vista, né? Então, a bruxa, a feiticeira, como uma médica não legitimada, que ameaça o poder reprodutivo dos homens, ameaça a própria imagem do falo, né? E só para finalizar essa discussão sobre essa potência do mal, tem uma coisa que eu acho que é muito importante lembrar, e que tem a ver com o imaginário ainda, né? Eu estou apostando muito na força do imaginário para a gente chegar onde a gente chegou, que é um estudo do Carlo Ginzburg sobre a caça às bruxas na Idade Média, em que ele vai, lendo os documentos também, vai dizer para a gente, né, vai chegar à conclusão de que muito aquilo que ficou no nosso imaginário passa por um falseamento de documentos, porque essas mulheres viveram verdadeiras torturas, e elas eram obrigadas a confessar aquilo, isso é palavra dele, que estava, ou que só existia, na imaginação desse homem cristão. Então, a ideia de canibalismo de crianças, cópula com o diabo, aí de novo a força do mal, a potência do mal, né? E todas as outras taras daquela época, né? Elas eram obrigadas a confessar para poder sobreviver, e isso se mantém no documento, e isso vai construir imaginário também, né? E vai dar substrato para tudo aquilo que a gente sabe que vem depois. Eu acho que passa por aí essa discussão da construção da mulher como uma potência do mal quando ela sai de casa, quando ela abandona aquilo que os homens acham que deveria ser a sua atividade principal, né? Que é a maternidade. Bom, mas como a gente também está discutindo sobre criação feminina, sobre literatura produzida por mulheres, né? Eu queria agora que você falasse um pouquinho sobre essas mulheres pioneiras, né, na literatura, nomeasse algumas delas, né, e o que elas trouxeram também de contribuição para a própria literatura, né, pensando na literatura mais, assim, não do ponto de vista de uma literatura produzida por homens ou produzida por mulheres, mas do ponto de vista mesmo da literatura. Tá. Eu tenho vamos dizer assim, 3 livros do coração em razão disso, né? O primeiro é o Princesa de Cleves, da Madame de Lafayette. Ela nasceu em 1634 e faleceu em 1693. E esse romance é muito importante, né? Alguns historiadores da literatura dizem que se não existisse a Madame de Lafayette, não existiria Flaubert. Olha a responsabilidade. Por quê? Porque ela começa ali a produzir uma espécie de mudança de técnica de narrativa, especialmente no que diz respeito ao narrador, né? A Princesa de Cleves é um romance narrado em terceira pessoa, vai contar a história da Princesa de Cleves de uma maneira muito próxima dela, ou seja, a gente vai saber muito mais dela, do que ela pensa, do que ela sente, mas ainda não existia a estratégia do discurso indireto livre, que permite ao leitor escorregar diretamente para dentro da cabeça da personagem, como a gente vai ver plenamente realizado, por exemplo, em Madame Bovary, né? Mas o que a Madame de Lafayette faz ali? Ela começa a ensaiar monólogos para essa personagem principal, né? E o mais interessante é que ela ensaia esses monólogos a partir de um narrador aparentemente masculino, mas isso não dá para afirmar absolutamente, em que é o narrador que diz a respeito da Princesa de Cleves: tadinha, ela não sabia que o que ela estava sofrendo era ciúme, mas ela aprendeu. E aí a gente vê esse contraponto entre uma personalidade feminina em pleno desenvolvimento de sua subjetividade, conhecendo em ato o sofrimento, a dor, a paixão alucinada e o ciúme também, sem saber dar nome para isso, e esse narrador acompanhando esse processo de construção de si. Eu acho esse romance espetacular,
por causa dessa inovação. É uma inovação, né? Então, Madame Lafayette merece, vamos dizer assim, em termos formais, um lugar na história do romance, né? Agora, esse romance produz ainda uma coisa muito interessante, porque é um romance que vai ser publicado em folhetim pelo jornal Le Mercure Galant. E aí, saindo os fascículos, isso atingia um número muito maior de leitores, então o romance não ficou restrito a, vamos dizer assim, aos honnêtes hommes, né? Aquele público restrito que girava em torno do monarca. E aí os burgueses da cidade e até camponeses começam a ler esse romance e as pessoas, e principalmente as mulheres, começam a escrever cartas para o jornal e a discutir o que estava acontecendo no romance. Então, a gente tem alguns estudos também que mostram que a Madame Lafayette, com esse romance, é importante porque ela abriu o espaço de discussão ou de crítica literária para um número muito maior de pessoas, vamos dizer assim, levou o romance para o debate público, né? E com isso ela também produziu uma transformação, vamos dizer assim, institucional daquilo que a gente entende como literatura. É interessante, né? Impressionada com o pioneirismo dela, porque essa técnica de publicar romance em folhetim, nos jornais, de você criar mesmo um público leitor, quer dizer, isso se aprofunda mesmo na França, no século XIX, não é? Ali com aqueles grandes romancistas. Então, sim. O Victor Hugo, não é? Um Balzac, Sim. não é? Um pouco antes da Inglaterra, mas no final do 18 também. Sim. Então, assim, é de um pioneirismo assim, impressionante, né? Quando você fala. Duplo, né? Em duas instâncias. Eu acho. A outra escritora de que eu gosto muito é Mary Shelley, autora do Frankenstein, né? Porque ela é pioneira naquilo que a gente chama de ficção científica. A gente tinha muitas poucas elaborações nesse sentido, mesmo em escritas de autoria masculina na época. Ela faz uma profunda reflexão e crítica dos avanços da ciência e do preço que a gente quer pagar para o desenvolvimento técnico-científico. Ela já está fazendo crítica disso. Mas também me chama a atenção para o fato de que, e hoje é uma leitura que se faz, né, pelo menos dentro da crítica feminista, é de que a gente pode ler o próprio monstro como uma figura da mulher. Deixa eu ver se eu recupero isso aqui. Porque tem uma passagem curtinha que é muito interessante. Que marca isso e, vamos dizer assim, né? Como eu digo para os meus alunos, se você interpretou assim, você tem que provar. Leia o trecho aí e me mostra. Quando ele cria, quando o Victor Frankenstein cria, na noite em que ele cria o monstro, ele sonha com a sua Elizabeth. E aí ele diz assim: achei ter visto Elizabeth, gozando da melhor saúde, a caminhar pelas ruas de Ingolstadt. Embevecido e surpreso, eu a abraçava. Quando, no entanto, aplicava-lhe o primeiro beijo, seus lábios ganhavam o tom lívido da morte. Seus traços pareciam mudar, e logo minha impressão era de ter nos braços minha mãe morta. Bom, Freud já ensinou pra gente que sonho significa, né? Então, na noite em que ele cria aquela deformidade de ser, ele sonha com duas mulheres, com a mulher da sua vida e com sua própria mãe morta, né? E no beijo ele mata a mulher que ele ama. E aí as feministas têm lido hoje esse romance também na chave de que esse monstro que não se encontra, que é repudiado, que não é amado, que é caçado, como uma figura do feminino ao longo da história. Silenciado, caçado, oprimido. Né? Eu gosto muito... acho muito interessante essa leitura. Assim. Sim. Mais um?
Você falou que tinha 3 ou... Tem 3. Mas eu não sei se eu estou falando demais. Não, mas... O outro romance que eu gosto muito é Middlemarch, da George Eliot. Ela nasceu em 1819 e faleceu em 1880. É um romanção daqueles que você tem que tirar tempo para ler, né? 900 páginas. E tem uma coisa muito interessante na construção de ambiente nesse romance, que eu acho que também é pioneiro. Então, eu estou falando de novo de estratégia de produção, de técnica literária, né? Um romance de 900 páginas que praticamente não tem descrição de paisagem e que quando tem descrição de paisagem, essas descrições de paisagem remetem imediatamente à opinião de personagens. A paisagem, ela é vetor para opiniões. Porque esse romance é grande desse jeito, porque todo mundo tem opinião para dar. É uma coisa impressionante. São muitas personagens, homens e mulheres, e todos eles têm tempo e espaço para expressar aquilo que pensam. Agora, qual é o grande foco para além dessa inovação, que eu considero uma inovação, que é transformar a paisagem em opinião? E aí a gente tem que pensar que a gente está no momento em que nós estamos avançando naquilo que a gente chama de instituições democráticas na Europa, né? Democracia é exatamente isso, debate, disputa, articulação, etc. Então, esse romance já materializa isso formalmente nessa enxurrada de opiniões, nessa densidade de opiniões a que a gente tem acesso, mas uma das coisas mais opinadas, vamos dizer assim, um dos assuntos mais frequentes, se não o mais frequente, é que todo mundo, seja homem, seja mulher, tem uma opinião para dar sobre como uma mulher deve se comportar. É curioso, né? Muito, muito, muito mesmo. Bom, outra questão também que eu gostaria de levantar com você é que tem autoras, né? Uma delas é a Nadine Gordimer, que falam, né? Aquela sul-africana, né? Gordimer, né? Ela é de língua inglesa. Tem pronunciado das 2 formas. Que ela fala o seguinte, que não faz sentido julgar um livro pelo sexo do autor, né? A pergunta que eu faria para você é que se é possível falar assim em temas femininos, né? Retomando um pouco aquilo que você já comentou no começo, ou em formas de escrita feminina, ou numa linguagem feminina, é possível pensar nisso? Ou isso seria redutor para analisar uma obra? Eu acho que não é redutor. Vamos pensar assim, é possível. Se você pensa em tema, totalmente possível. O problema é que, dentro daquilo que a gente convencionou chamar de modernidade, tema é menos importante do que forma. Né? Aí também... Então, a gente tem, sim, romances escritos por mulheres que tratam da vida doméstica. Jane Austen é um exemplo disso. Né? Isso é uma coisa, é possível tratar por tema, mas isso fica diminuído, justamente pelo que eu falei, porque a modernidade, ela valoriza a forma. Aí, se você me pergunta, existe uma forma de escrita feminina? Aí a gente chega num problema de fato. Por quê? Porque a escrita é plástica. Eu posso forjar uma escrita. Se eu for homem, se eu fosse homem, eu poderia forjar uma escrita feminina. Agora, você quer ver uma prova melhor disso que eu estou dizendo? Nós todas somos mulheres que tivemos uma educação masculina. Como que você acha que é o seu texto e o meu texto, Rosângela? Nosso texto é feminino? O nosso texto procura, às vezes, principalmente nós que somos, eu falo de mim como professora também, como jornalista, que busca uma certa objetividade, né? Ou educação masculina. Certa racionalidade, mas qual que é a tradição dessa objetividade e a tradição dessa racionalidade, não é? É isso que eu estou dizendo, né? Então, quando se trata de forma, a coisa se complica mais um pouco, porque eu parto do princípio de que a escrita é plástica, a gente pode fazer o que a gente quiser com ela, né? Mas, de fato, mesmo grandes autoras escreveram num estilo muito masculino. Raquel de Queiroz, por exemplo. Podemos pensar em outros exemplos.
né? Tem o Chico Buarque, né, que fala que ele tem algumas músicas, não é? Algumas canções do Chico. Sim, Nossa, é sim. uma mulher falando, não é? Assim, como É que... uma mulher, exato, exato. Então, para a gente atravessar essa discussão de uma maneira, vamos dizer assim, mais produtiva, eu acho que é bom a gente lembrar que o nosso contato com a escrita passa pela escola. E a escola também é uma instituição bastante masculina. E dentro da escola a gente entra em contato com o cânone literário, ou seja, aquilo que é eleito como algo que merece estar em sala de aula porque deve nos servir de modelo. Esses livros são todos, na sua maioria, de autoria masculina, né? Então, alguém me perguntou assim esses dias, vamos pensar numa autora recente, contemporânea, Ana Paula Maia, que eu adoro. Tem um romance dela que se chama Assim na Terra como Embaixo da Terra. Muito bom o romance, mas é uma escrita muito masculina. E daí? Eu não vejo problema com isso. Então, se a gente aborda a coisa pelo viés da instituição, é aí que eu quero chegar. Por que estudar autoria feminina? Essa é a pergunta que já me fizeram várias vezes. Se a escrita é plástica, se o tema não importa, se, de uma forma geral, as mulheres, por ter uma educação masculina, vão escrever como homens, por que insistir no estudo de autoria feminina? Porque agora se trata de uma questão política. Muitas autoras mulheres ficaram para trás. Então, qual é o meu trabalho acadêmico? Qual é o meu trabalho de pesquisadora? Recuperar autoras mulheres que não tiveram recepção crítica e, agora, na contemporaneidade, dar espaço para mulheres que não teriam espaço. Então, esse trabalho de recepção é um trabalho ético, estético e político. Vamos mapear, vamos produzir conhecimento a respeito do que essas mulheres escreveram, a despeito de sua escrita ser feminina ou não. Para mim, essa é a questão. Só para a gente encerrar, então, que acho que eu gostaria de que você, dentro do que você vem lendo, do que você vem acompanhando, assim, que autoras contemporâneas você destacaria? Eu sei que você tem acompanhado assim, com atenção também a produção latino-americana, mas entre autoras brasileiras e latino-americanas, aí você poderia dar algumas dicas, até sugestões de leitura mesmo para quem nos assiste? Sugestões de leitura, sim. Bom, uma autora que não é contemporânea, mas eu acho que merece ser lida, inclusive ele está esgotado, é uma pena, mas é a Maria Benedita Bormann. Ela assinou com o codinome Délia, um romance chamado Lésbia. Esse romance é muito impressionante porque mostra uma autora plenamente consciente disso que eu chamei de literatura como instituição, né? Ela sabia exatamente que ela precisava de editor, de mercado, de circulação de livro. Ela já estava discutindo essas questões de autoria dentro de uma ideia, vamos dizer assim, menos romantizada do que seja literatura. Por isso eu acho esse romance tão importante. Mas é do final do 19, tá? Agora, dicas de leitura, hoje, eu acho que a Maria Valéria Rezende, no Brasil, é incontornável, Conceição Evaristo é incontornável, vou falar um pouco de América Latina também, porque eu já mencionei a Ana Paula Maia, mas a gente tem a Micheline Verunsky, que acabou de lançar uma trilogia muito interessante, e eu acho também que a Ana Maria Gonçalves, com o romance também, um romanção no sentido de tamanho, Um Defeito de Cor, precisa ser lido. Isso para falar de Brasil, né? E outra escritora que eu adoro, que dá nome para o meu grupo de estudos, que é a Ana Miranda, com o romance Desmundo, mas ela tem muito mais coisa do que isso, né? Agora, de América Latina, eu recomendo muito a Guadalupe Nettel, que é mexicana, a Silvina Ocampo, argentina, a Karina Sansborgo, venezuelana, a Samantha Schweblin, que é argentina também, de origem judia, Selva Amada, argentina também, a Marvel Moreno, na Colômbia, ela é da época da Clarice e é uma contista maravilhosa, mas infelizmente não tem tradução do Brasil. Enfim, dicas, né, das coisas que eu estou apaixonada agora, porque
É muita coisa, felizmente é muita coisa, né? E é por isso que eu te disse, me interessa nesse sentido, criar espaço de recepção crítica para essas mulheres. E por isso eu fiquei tão feliz com o convite para trabalhar com você nessa coluna, porque eu acho que a gente estende esse trabalho da academia para cá de uma maneira muito mais dinâmica e interessante, né? Enfim. Pois é, então a gente teve assim um gostinho, né, uma introdução hoje, uma bela introdução de passagem com a Tarsila sobre esse universo da criação feminina, e aqui a gente falou basicamente literatura, né, mas aí a nossa pretensão é expandir essa discussão para os vários campos aí do conhecimento, das artes, né? Então, todas as terças-feiras vamos estar aqui com convidados ou uma conversa entre nós duas, isso aí vai variar dependendo da semana, né? Eu quero, de novo... Posso anunciar a próxima? Sim, 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 claro. Eu estou louca para contar. E Então quem assistir pode, esse vídeo não vai querer perder, sim, né? sim. O nosso próximo programa vai ser uma entrevista com a Verônica Stiger, que inclusive não mencionei na minha lista, mas eu acabei de ler o último livro dela, Sombrio Ermo Turvo, que é maravilhoso, e ela vem conversar com a gente. Uma grande escritora brasileira. Pois é, então já anotem na agenda aí, vai ser na próxima, Sim. daqui 15 dias, né, Tarsila? Que dia que vai dar da semana? É comecinho de agosto, né? A primeira semana Eu de não agosto. sei, eu ainda preciso marcar com ela exatamente o dia da gravação, então vamos deixar aí em suspenso. Vai ser a nossa próxima atração, então. Então, eu peço para Isso, vocês que estão nos assistindo, que novamente, para se inscrever no nosso canal, dar os likes, compartilhar o nosso conteúdo, né, para a gente poder ampliar o nosso alcance. Bom, deixa as palavras aqui para a Tarsila agora se despedir. eu vou só dar tchau, porque eu já falei demais. Então tá, Beijo, gente. querida. Obrigada pelo convite. Uhum. Até a próxima. Eu que estou muito feliz aí de inaugurar esse projeto aí com você. Acho que tanto o Eu também. canal, né, a gente já tem a sua contribuição no site, que é maravilhosa, textos sempre muito bons, né? E acho que esse espaço aqui também vai ser muito legal. Então, até a próxima semana. Tá, tchauzinho. Até. Tá, tchau. Tchau.